Gêmeos idênticos têm os mesmos traços genéticos, mas não digitais iguais. Os traços, redemoinhos e voltas podem ser parecidos, mas nem o polegar direito tem os mesmos códigos genéticos e traços do polegar esquerdo. Ninguém na Terra tem digitais iguais. A probabilidade disso acontecer é 1 em cada 64 bilhões. Tente destravar a tela do seu celular sensível, a toque, usando o dedo de outra mão. Não vai funcionar. Se o olho humano fosse uma câmera, ele teria uma resolução de 140 megapixels. Esses pixels não ficam distribuídos de modo uniforme. A maioria localiza-se no centro do olho, ao redor de 200 mil receptores de cor, com poucos receptores nas laterais. Temos córneas parecidas com as dos tubarões, então dá para usá-las em transplantes e enxergar o mundo com olhos de peixes. Aquele banhista parece delicioso! Seu corpo pode alimentar 1 milhão de mosquitos. Cada um ingere cerca de 0,003 mililitro de sangue por picada. Prenda a respiração quando estiver soluçando. Isso pode ajudar. Enquanto você não está expirando, seu corpo acumula um certo nível de dióxido de carbono, causando espasmos no diafragma. Por isso os soluços surgem. Na hora em que o seu diafragma se contrai, força tomadas rápidas e curtas de ar. Existe uma válvula de cartilagem na garganta logo atrás da língua. Quando ela se fecha, você escuta o barulho de um soluço. Foi exatamente esse som que um homem ouviu durante 68 anos, de 1922 a 1990, sem parar. Esse é o recorde mundial do soluço mais longo de todos. Mais de metade dos seus ossos ficam nos tornozelos, pés, mãos e pulsos. A cada segundo, o corpo humano produz novas células, 25 milhões delas. Ou seja, você fabrica mais células do que o total de pessoas que vivem nos Estados Unidos, e em apenas 15 segundos. Nós assimilamos melhor as informações quando elas estão impressas no papel. Pesquisadores da Noruega fizeram um estudo com universitários. Um grupo recebeu folhas com um texto impresso, enquanto outro grupo teve que ler o mesmo texto, porém, na tela de um computador em formato PDF. O resultado foi: livro impresso 1, aparelhos digitais 0. Além de sustentar nossos órgãos e músculos, os ossos ajudam a regular os níveis de cálcio. Essa substância é importante para os nervos e músculos. Nosso corpo não consegue produzi-la, mas a obtemos por meio dos alimentos. Se estivermos sem cálcio, nosso corpo tira dos ossos para estabilizar o nível. Não temos músculos nos dedos, que fazem muitas coisas importantes ao longo do dia, como abrir portas, potes, pegar em maçanetas, manobrar o volante do carro. Tudo isso pode ser feito graças aos ossos e tendões. Os músculos das palmas também ajudam muito. O intestino humano é 4 vezes maior do que o corpo. Só o delgado tem até 7 metros de comprimento. É sério, pode tirar e medir. As papilas gustativas perdem força com o passar do tempo, assim como a visão e a audição. À medida que envelhecemos, elas se regeneram mais lentamente. Então, o chocolate, a pizza e aquele delicioso macarrão com molho passam a ter um gosto diferente. O tato, a audição, o olfato, o paladar e a visão são os 5 sentidos básicos. Mas os humanos têm um outro, chamado de propriocepção. É quando temos consciência de nossas partes corporais e da posição que elas ocupam no espaço. Por exemplo, os polvos não têm esse sentido. Então, se um tentáculo estiver em um lugar fora do alcance da visão, o animal não saberá que ele existe. Mais da metade do nosso cérebro é composto por gordura ou ácidos graxos, que são muito importantes para o desenvolvimento e funcionamento dos nervos. Quando emagrecemos ou engordamos, as células de gordura não vão embora, elas só mudam de tamanho. Se ganhamos peso, nosso corpo armazena esses lipídios extras, que são uma substância parecida com a gordura, que não usamos nas células de gordura. Isso as faz aumentar. Ao perdermos peso, essas células encolhem. Então 2 pessoas podem ter formatos de corpo bem parecidos, mas uma diferença enorme na quantidade de células adiposas. Está tentando emagrecer? É preciso clicar 10 milhões de vezes em um mouse para queimar apenas 1 caloria. Isso só vai levar 11 dias e meio. Um corte com um papel dói mais do que um comum. Esse tipo de ferida geralmente não sangra, então as terminações nervosas ficam irritadas por estarem expostas ao ar. E geralmente, cortamos as pontas dos dedos. Elas têm mais receptores de dor do que qualquer outra parte do corpo. Os ciclos cerebrais que vivenciamos durante o sono continuam acontecendo mesmo quando estamos acordados, só que em períodos mais curtos. Isso significa que enquanto algumas partes do nosso cérebro estão ativas, outras estão sempre adormecidas. Os humanos, os gambás e os primatas são as únicas espécies que possuem polegares opositores. E desses 3, o gambá é o único que não tem unha nesse dedo.
Quando você está malhando, a gordura queimada durante o exercício se metaboliza e vira dióxido de carbono, energia e água. Isso significa que você meio que elimina a gordura através da respiração. Passar fio entre os dentes tem um efeito positivo na sua memória. Esse hábito previne problemas na gengiva, o que depois impede o endurecimento das paredes arteriais. E com isso, previne problemas de memória também. Mascar chiclete também faz bem para a memória e pode ajudá-lo a se concentrar melhor em suas atividades, mais do que tomar café. Há 600 músculos no corpo humano. Muito, né? Mas bem menos do que a quantidade deles na tromba de um elefante, que é de 40 mil. Há 10 vezes mais bactérias do que células no corpo humano. As células são maiores, então ocupam mais espaço. E há mais seres vivos dentro de um corpo do que pessoas no nosso planeta. 99% dos micróbios que vivem dentro de nossos corpos são totalmente desconhecidos pela ciência. Se você se exercitar 4 horas depois de aprender alguma coisa, mais ajudará o seu cérebro a memorizar a nova informação. Os treinos liberam proteínas que podem ativar a região cerebral associada à memória. Todos aqueles sérums capilares, secadores e outras coisas são inúteis em alguns cabelos. Os fios simplesmente se recusam a ser escovados e amansados. Os cientistas encontraram mutações em 3 genes que causam uma coisa chamada de síndrome do cabelo impenteável. Então tem a ver com a genética e não com os cosméticos que você usa. Passamos cerca de 13% de nossas vidas distraídos. Isso acontece com todo mundo. Em um instante você está ali, vivendo sua vida, fazendo suas coisas, e no minuto seguinte... Peraí, o que eu estava fazendo mesmo? Existem 37 trilhões de células em seu corpo, e mais de 50% delas, 25 trilhões para ser mais exato, são glóbulos vermelhos. Cada um deles só leva 20 segundos para percorrer o corpo humano inteiro. Não conseguimos engolir e respirar ao mesmo tempo. Os fluidos e a comida que engolimos, bem como o ar que respiramos, passam pela mesma parte da garganta. Então a passagem que leva para os pulmões fica fechada quando a comida está descendo, para que não vá para o lugar errado. Sair, bater papo ou simplesmente tomar um cafezinho com os amigos tem um impacto positivo não só no humor. Pesquisas mostram que quem tem uma vida social ativa e amigos próximos geralmente vive mais. Tomar banho não é importante só por questões de higiene. É também uma ótima forma de estimular a criatividade. Em um estudo feito em 2012, os voluntários tiveram que resolver problemas criativos durante o período de descanso. Alguns tinham tarefas difíceis para resolver, enquanto outros receberam tarefas simples, nas quais suas mentes poderiam vagar, como tomar banho. O segundo grupo se saiu melhor. Então, se você precisar se concentrar na resolução de um problema, faça uma caminhada, tome um banho ou lave louça sem nenhum barulho de fundo. Nós espirramos 4,5 vezes mais rápido do que o recorde batido pelo Usain Bolt e do que um guepardo consegue correr. E ele é o animal terrestre mais veloz que existe. O espirro consegue viajar por até 6 metros. Temos apenas um órgão que se regenera naturalmente e que é capaz de se curar sozinho, o fígado. O tamanho muda ao longo do dia. Uma vez, ao estudar alguns ratos, os cientistas perceberam que o fígado deles pode contrair e inchar em até 40%, dependendo das atividades feitas ao longo do dia. Eles então deduziram que o órgão pode ter essa mesma variação de cerca de 20% entre o dia e a noite, o que significa que ele não é tão ativo durante a noite. Nosso cérebro tem uma capacidade incrível e consegue memorizar cerca de 5.000 rostos diferentes. As células dos ossos estão sempre mudando e se regenerando, então você terá um esqueleto novinho em folha a cada 10 anos. Esse processo fica mais lento à medida que envelhecemos, então a regeneração dos ossos demora mais, fazendo eles ficarem mais finos. Nossa audição fica ruim após um bom almoço. Tem gente que sente um zumbido nos ouvidos após comer uma refeição grande e gostosa. Certos alimentos e bebidas podem afetar o nível de fluido que temos no ouvido interno, causando barulho. Os cabelos podem fazer bem ao meio ambiente. Quando ele fica sujo, é capaz de trazer pequenos benefícios para a atmosfera, pois absorve o ozônio, que é um poluente. Nadar de barriga cheia faz mal? Não mesmo. O mito surgiu porque a digestão desvia parte do fluxo sanguíneo dos músculos para o estômago. Então, algumas pessoas achavam que entrar água poderia impedir que o sangue chegasse ao estômago, causando cólicas fortes e até desmaios. Não é o caso. A quantidade de sangue desviada para o órgão não é tão grande a ponto de causar problemas sérios. Então, pode voltar para a piscina. As pessoas com olhos azuis podem ter parentesco, ou pelo menos um ancestral distante de olhos azuis em comum. Esse ancestral viveu entre 6 e 10 mil anos atrás, e seus genes sofreram uma mutação. Antes disso, as pessoas só poderiam ter tons diferentes de olhos castanhos.